Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o transtorno de adaptação. É um diagnóstico muito pouco conhecido pela população de modo geral, mas para nós psiquiatras é algo assim bem já antigo, mas muito pouco discutido. E é algo que está sendo muito atual. O que é o transtorno de adaptação? O transtorno de adaptação nada mais é do que a dificuldade do sujeito em se lidar com o novo, em se adaptar, é a resiliência. Quando algo acontece de diferente na vida dele, ele tem uma dificuldade um pouco maior, precisa de um gasto energético muito mais do que outras pessoas para poder lidar com a mesma situação. Então, situações do tipo perdas afetivas, algum parente que está doente, problemas financeiros, se vai precisar fazer uma mudança de cidade, ou se vai até que mesmo mudar de apartamento ou de bairro, problemas no relacionamento. Então, são situações que pode acontecer na vida de qualquer um, porém, na vida desse sujeito, aquela mudança é um fator estressante tão grande que é capaz de produzir sintomas tanto da esfera da ansiedade quanto da depressão. Aí o sujeito fica mais apático, sem energia, sem prazer e vontade de fazer as coisas, fica mais irritado, briga mais com o esposo, desconta com os filhos, no trabalho, não consegue produzir como antes, não consegue entregar as coisas que o seu chefe estava solicitando. Na parte amorosa, não quer fazer carinho, não tem vontade de estar com o outro, fica sempre mais explosiva, sempre na defensiva e ao mesmo tempo pode produzir sintoma da esfera da ansiedade. Quer ficar mais preocupado, com pensamento acelerado, com dificuldade de dormir, a diminuir ou aumentar o apetite. Então, e o sujeito se pergunta, será que eu estou deprimido? Será que eu estou ansioso? Mas eu não tenho sintomas para poder preencher um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Ou não estou com sintomas a ponto de chegar um transtorno de depressão maior. E é exatamente isso. Esse tipo de transtorno, ele precisa de ter esse fator causal que a gente precisa avaliar na história dele, que tem que ter acontecido mais ou menos há um mês depois do agravamento dos sintomas, e ele dura entre 3 meses e 6 meses. Se passar de 6 meses, a gente tem que prestar mais atenção, ligar o alerta, porque pode estar evoluindo para um outro diagnóstico. Dentro do transtorno de adaptação, a gente tem que entender que existem maneiras de melhorar, existem maneiras de sofrer menos. A gente também tem que avaliar se o sujeito já fez tratamento no passado na psiquiatria, se já tomou, já fez uso de algum medicamento psiquiátrico, mesmo às vezes prescrito pelo clínico ou por ginecologista, como que as coisas já estavam caminhando na vida dele, às vezes já não estava gostando do emprego, já não estava gostando, o relacionamento já não estava bem, a parte financeira já não estava caminhando bem, ou seja, na maioria das vezes é uma gota daqui, uma gota dali, uma gota daqui, uma gota dali, e o pote vai enchendo, e o pote vai enchendo, e o pote vai enchendo, e chega uma hora que esse pote transborda. E aí se pergunta, da onde que veio esse tanto de água? O que fazer com esse tanto de água? Na maioria das vezes, o tratamento ele é terapia junto com um acompanhamento psiquiátrico. Às vezes a terapia sozinha dá conta, dependendo do nível do sintoma, do nível de comprometimento que o sujeito está tendo em torno daquele fator estressante. Mas às vezes, pela nossa experiência, a gente já vê que o sujeito às vezes vai ter uma boa resposta se a gente faz uma intervenção farmacológica. Colocamos o inibidor da recaptação de serotonina, que faz com que aumente esse neurotransmissor lá no cérebro de bem-estar e prazer, que faz com que a pessoa fique mais calma, mais tranquila, menos nervosa, menos ansiosa, menos irritada, para as coisas não ser tão fardo como às vezes porque às vezes se sente insuficiente, se sente menor, se sente que não está dando conta, enfim. Então, existe esse diagnóstico de transtorno de adaptação. Agora, com a pandemia, com esse tanto de mudanças, com esse isolamento social,
muita gente sendo demitida, outras pessoas sendo internadas, a gente não tem controle do que vai ser, de como que vai ser a sociedade daqui para frente. Então tudo isso vai gerando um estresse. E esse estresse vai se somando, vai se somando, vai se somando. E aí tem uma hora que para alguns o pote enche. E quando esse pote encher, precisamos procurar ajuda, tá bom? Um beijo, um abraço.